Hello, people! This is Teacher Bella e hoje a gente vai falar sobre o present continuous, né? The present continuous, que é o presente contínuo, tá? E é muito importante para o nosso inglês, a gente usa ele de diversas formas, tanto para falar sobre ações ocorrendo no presente, tanto para falar de coisas do futuro, que vão ou não vão acontecer no futuro. E eu vou mostrar isso para vocês, ok? Então aqui temos a explicação. The present continuous. A gente pode usar para actions in progress, coisas que estão em progresso, ações que estão em progresso ainda agora. Então, por exemplo, a gente usa o present continuous para descrever ações que estão acontecendo na hora que você está falando, ou então por volta desse momento que você está falando. Essas ações, elas são contínuas, mas elas podem não estar completas ainda. Elas podem ainda estar acontecendo, ok? Muito bem. E também podemos usar o present continuous para falar sobre o future, né? To talk about the future. O present continuous pode ser usado para falar de coisas planejadas ou então marcadas para o futuro, eventos futuros. E aí eu vou mostrar para vocês como que a gente coloca, como que a gente formula, the formula, né? Que eu sempre dou para vocês a formulinha de como que a gente usa tudo que a gente fala aqui. Então, the present continuous. Seja muito bem-vindo. Pega seu café e vamos começar a aula. Beleza? So, the present continuous. Actions in progress. Ações em progresso. I'm studying for my exams. Consegue observar essa frase? A pessoa nessa frase está, no momento, engajada ali no ato do estudo, ok? Então, I'm studying for my exams. Eu estou estudando para as minhas provas, meus exames, enfim. My exams. Alright? Very good. Próxima. Desculpa. A próxima. She is cooking dinner. She is cooking dinner. Então, ela está agora no processo de cozinhar o jantar. She's cooking dinner. Alright? Por isso que a gente fala she is cooking right now. Alright? Very good. E nesses casos, aí eu coloquei ali a explicação, o present continuous tense emphasizes que a ação está acontecendo agora ou está em progresso no momento. Alright? Very good. Actions in progress. Agora, vamos falar das fórmulas, né? As fórmulas. No affirmative, a gente usa subject, ou seja, she, mais o to be, is, né? She is. Pode ser am, is ou are, dependendo do subject. Então, she is. O present participle, que no caso seria o verbo, o present participle do verbo principal. O verbo principal é to study. E o present participle do verbo principal seria o studying, né? O present participle é esse ing. É colocar esse ing no final do verbo principal. Então, she is studying. Não, she is studying. For her exam, que seria the rest of the sentence, que eu costumo colocar aqui nas nossas aulas. O resto da sentença, o resto da frase, que é para que ela está estudando, por que ela está estudando, ok? Por exemplo, poderia ser she's studying because she failed her exam. Ela está estudando porque ela falhou no exame antigo, então ela está estudando agora para um novo exame. Então, pode ser isso também. O que vem depois do verbo é muito do seu querer, do seu gostar aí. Perfect! Very good! E no negative? No negative, a gente usa o subject também, então eu usei ali o they. O to be, ou seja, eu usei o are, porque they are. I am, you, we, they, and I think that's it. You, we, they, I am, you are, she, he, it is, you,
are, we are, they are. Então, they are not playing soccer. E aí você tá vendo que a frase eu coloquei um not. Então, they are not, para poder fazer a negativa. Então, é subject mais o to be, mais o not, mais o present participle do verbo principal, que é play, né? O verbo principal dessa frase é to play, né? No caso, play, que fica playing. Então, eu tô dizendo que they are not playing soccer. Alright? They are not playing right now soccer. Beleza. E agora o interrogative. Eu me embolei, tá vendo? O interrogative, ou questions, né? Que é como a gente faz as perguntas. A gente inverte assim como quando eu expliquei o verbo to be. Você inverte, você bota o to be primeiro. Então, ao invés de he is cooking, que seria afirmativa, is he cooking? Perfeito? Então, é verbo to be, is. A pessoa, então o verbo to be, ele acompanha, dependendo de qual a pessoa, o subject que vem depois. Então, he, is he. E o present participle, cook. O verbo é cook, então o present participle é cooking. Perfect. Is he cooking dinner? Ele está cozinhando o jantar? Very good. And that's it for actions in progress. Aí, Teacher Bella, então me dá o exemplo com a primeira frase afirmativa para todos os de baixo. Sem problema. Pega o seu café e senta bonitinho. She is studying for her exam. She's not studying for her exam. Is she studying for her exam? E é assim que se faz. Você usa o ing, o ing, para poder fazer essa questão aí da vibe do actions in progress, ações em progresso, que estão acontecendo, estão acontecendo por volta desse momento. Alright? Very good. Mas e talking about the future? Bem, para falar do futuro, a gente acaba tendo que trazer um significado diferente, vamos dizer. Tava tentando lembrar a palavra. Então, por exemplo, I'm meeting my friend tomorrow. Se você falar I'm meeting my friend, é porque você está provavelmente encontrando com ele agora. Você está indo para encontrar com ele agora. Mas o que traz, então, essa sensação de futuro? Você pode usar o mesmo present participle, né? Que é o verbo meet, com o ing, o meeting, mas com esse contexto de uma ação no futuro, entendeu? Então, por exemplo, I am meeting my friend tomorrow. Eu vou encontrar com ele, está marcado para eu encontrar com ele amanhã. Tanto que eu falei aqui para vocês aqui, ó, que geralmente é usado, né? O uso geralmente não, perdão. O uso do talking about the future, né, do present continuous, é para eventos arranjados, né, eventos marcados, ok? Então, voltaremos aqui. I'm meeting my friend tomorrow. E aí, embaixo, they are going on vacation next week. É uma coisa que está marcada. A vacaciones, as férias foram planejadas e marcadas. O arrangement, né, o meeting, foi marcado, já foi falado antes que eles iriam se encontrar naquele dia. Então, I'm meeting my friend tomorrow. É uma coisa que está marcada. Alright? Então, nesses exemplos, o present continuous tense é usado para expressar eventos futuros com um senso de intenção e, tipo, I intend, né? Está marcado para eu fazer. E com o senso de já está arranjado, já está marcado, já está scheduled. Alright? Muito bem, então vamos analisar agora todas as fórmulas para isso. Bom, o present continuous para talking about the future, a gente tem as mesmas regras, só que com um tchan aí no meio. Vamos lá. Subject no afirmativo. Subject, affirmative. Subject plus to be. Então, we é subject, are é to be. Aí, going to e mais a base form do verbo. Claro,
o going to, ele é se o going to for o verbo principal. Por exemplo, aqui, nessa frase da afirmativa, o going to é o verbo principal, né? Então, we are going to the movies, beleza? Ele é o verbo principal. Agora, we are watching movies tomorrow. Aí já é watching. E aí eu vou botar aqui embaixo para vocês no negativo. O afirmativo, we are going to go, aí vira o present participle to the movies tomorrow, tá? O negative é subject, mais to be, mais not, mais o verbo com o present participle, né? Mais aquela sensação do que dia, né? Porque é sempre depois. Então, olha só o not. He's not watching TV with his grandma later. Olha o que eu botei. O later. Se eu falar he's not watching TV with his grandma, parece que ele não está assistindo agora, mas eu quero saber do futuro. Então, he's not watching TV with his grandma later. Ele não vai assistir TV mais tarde. Later significa mais tarde. Então, é isso que eu quis dizer. Então, o que é a regra? Subject, mais to be, mais o not, mais o verbo com o ing, mais o que a pessoa vai ou não fazer, né? Porque aqui nesse caso é not, então o que a pessoa não vai fazer, mas o quando ela não vai fazer aquilo. Então, é sempre importante você colocar o quando, o later. Então, he's not watching TV with his grandma later. Today, later, tomorrow. É mais tarde hoje, né? Geralmente seria no dia de hoje. Então, later today pode ser também. E em cima, voltando para o affirmative, só para refrisar, we are going to the movies tomorrow. Tá vendo que eu coloquei tomorrow? Porque é para falar sobre o futuro. Então, we are going to the movies tomorrow. Nós vamos para o cinema amanhã. Very good. E o interrogative, Teacher Bella? O interrogative seria o contrário. De novo, to be, primeiro. Então, are, they. O they, que é o subject. Aí, o visit com o ing. To visit é visitar e visiting é visitando. Mas aí a gente coloca para o futuro. Então, visitarão, né? Então, are they visiting their grandparents? Aí o que eles vão visitar, né? Se é um lugar, se é a casa de alguém. Então, é visitando os avós. Next week. Aquela temporary expressions, né? Enfim, para poder demonstrar aí time expressions dizendo que é next week, é depois, é na próxima semana. Perfect! Então, are they visiting their grandparents next week? Eles vão visitar os avós semana que vem? Vão ou não vão? Não se sabe, nunca saberemos. Essa pergunta nunca terá respostas. Mentira, Teacher Bella, o que você tá falando? Alright, então vamos fazer um recap aqui. Recap significa um resumão, um throwback no que a gente acabou de ver aqui. The present continuous. Actions in progress. Usamos o present continuous para actions in progress quando a gente está falando de uma coisa que está acontecendo agora e que está acontecendo por volta da hora de agora. Talking about the future. A gente usa o present continuous para falar de uma coisa que você vai fazer daqui a pouco, no futuro, pode ser perto ou distante. Então, vamos lá. Actions in progress. I'm studying for my exams. Eu estou estudando agora. I'm studying right now. Ou, she's cooking dinner. Ela está cozinhando agora. Perfect. Muito bem. Affirmative, você fala she is studying for her exams. Então, subject to be, present participle ing. Perfeito. Negative, você encaixa o not ali antes do present participle para dizer que não está. Interrogative, você coloca o to be na frente para poder dar aquela entonação de pergunta. Muito bem, Teacher Bella. Então, you're talking about the future. Para falar do futuro, I am meeting my friend tomorrow. Eu vou encontrar com meu amigo amanhã. Então, eu tenho que colocar essa expressão de tempo aí para poder mostrar que é no futuro. Porque se você botar I am meeting my friend, você vai
ver ele agora. Você tá indo agora para ver ele, ou você tá já quase na frente dele, conversando com ele. Perfect. E they are going on vacation é porque, se eu botasse assim, they are going on vacation. Eles estão indo viajar agora. They are going on vacation next week. Eles vão viajar, vão, enfim, tirar férias, vacation, tirar férias. Próxima semana, na semana que vem. Very good. Lembrando rapidamente, então, das fórmulas do talking about the future. Affirmative, subject, mais to be, mais a base do verbo com o ing. No caso aqui, o verbo principal é o going to, ou going, né? Going to. O verbo principal é to go, então going. E aí o going precisa de complemento, por isso que é going to. E aí, we are going to the movies tomorrow. Se você falar we are going to the movies, nós estamos indo agora. Se você falar we are going to the movies tomorrow, nós vamos ao cinema amanhã. Negative. Subject, ou seja, pessoa, mais o to be, mais o not, mais o verbo no ing. Então, he's not watching. Mas aí depois eu coloco o que eles não estão assistindo e quando que eles não vão assistir. Então, he's not watching TV with his grandma seria ele não está assistindo agora. Agora, he's not watching TV with his grandma later. Ele não vai assistir a TV mais tarde. Tô mostrando a diferença, né, entre o outro e esse do futuro. Are they visiting their grandparents? Essa é uma pergunta que eu tô fazendo pro presente. Eles vão visitar agora ou então eles estão visitando? E se eu botar o next week? Are they visiting their grandparents next week? Aí eu já mudei. Eles vão visitar semana que vem? É uma pergunta. Então, para fazer pergunta, você coloca o to be primeiro, depois vem o subject, depois o verbo com o ing e depois o resto com a expressão de tempo ali para dizer que é no futuro. Always importante, ok? Guys, this was the present continuous. Espero que vocês tenham entendido. Kisses, kisses from Teacher Bella, and see you next lesson.